Sexta-feira Nacional e nós estamos em Aracruz. Eu sou a Taina Gabriele e eu estou aqui com esse convidado especial. Pode se apresentar, falar seu nome, caravana de onde? Eu sou o Adilson Barros, sou do Ponto de Cultura de Bananeiras, no estado da Paraíba. Nós trabalhamos com projetos audiovisuais, principalmente focado na temática socioambiental. Temos um festival de cinema também na cidade. E eu também sou guia de turismo do estado da Paraíba. Olha só que tudo, pessoal. Pessoa perfeita para a gente falar do tema que é cultura popular. E hoje a gente vai falar da cultura do povo da região dele. Adilson, fala para mim, eu quero fazer para você 3 perguntas rápidas. Com relação à cultura popular entre vocês. Entre as crianças, você estava comentando aqui, por exemplo, do Festival do Cavalo Marinho, né, dessa tradição. É forte essa cultura entre as crianças? Isso é passado como uma brincadeira, em festividades? É algo bem popular, assim, para todas as idades? Sim, na Paraíba, nós temos várias vertentes da cultura. A nossa cultura ela é riquíssima do litoral ao sertão paraibano. A gente vai desde o cavalo marinho mesmo, que a gente tem muito na região do litoral, aos reisados também, que são fortemente marcados no sertão do estado. Que teremos até aqui na Teia Nacional dos Pontos de Cultura uma apresentação do reisado do mestre Luizinho, que também vai se apresentar. Então as crianças, elas são incentivadas desde cedo a participar dessas influências culturais e dessas tradições, mantendo vivo esse legado cultural que nós temos no nosso estado. Isso é muito bacana. E fala pra mim, uma culinária popular da região de vocês. Na cidade de Bananeiras nós temos um docezinho que ele é até patrimônio imaterial da cidade, que é um docezinho chamado peteca. Peteca a gente pensa que é aquele brinquedinho, né, de jogar tudo, mas a peteca ele é um docinho à base de banana, que tem lá na cidade de Bananeiras, que ele surgiu também de uma tradição cultural antiga, quando as pessoas não tinham muitos meios de sobrevivência, então as bananas, quando iam ficando naquele ponto de maturação, as famílias mais carentes, elas processavam aquele docinho ali e faziam um processo para durar mais tempo. E hoje ela virou patrimônio imaterial e é servida nos melhores restaurantes também da cidade de Bananeiras, como uma iguaria e um prato gourmet. Olha que legal, esse prato eu não conheço. Que podia ter trazido pra gente conhecer aqui e experimentar. Fica o convite para quando vocês estiverem na Paraíba, quem estiver na Paraíba e quiser conhecer, se passar pela cidade de Bananeiras, não deixe de provar a peteca, que é um doce especial que só tem lá na região de Bananeiras. Uma cultura muito popular entre o povo de vocês, assim, que você pode citar, por exemplo, que ocorre em ruas, praças, dessas que você não citou. Por exemplo, algo que seja bem popular entre o povo de vocês, de vendas. Vocês têm, por exemplo, lá o hábito de barganhas, coisas assim, feirinhas assim ao ar livre. Sim, a Paraíba, ela, principalmente a região do Brejo Paraibano e algumas regiões, ela tem uma tradição muito grande da agricultura familiar. É uma região que, assim, apesar da gente às vezes ver muito aqueles cenários da seca, mais de uma região mais árida do sertão e tudo, mas nós temos regiões muitíssimo produtivas no estado da Paraíba, como o Brejo Paraibano principalmente, e a agricultura familiar é muito forte, e principalmente a agricultura de subsistência e aqueles produtos que só ficam no estado mesmo, então um feijão verde, um milho verde, então a hortaliça, e aí lá é muito incentivada essa questão da produção orgânica, sem uso de agrotóxico, então essa questão do alimento saudável, respeitando o meio ambiente e as práticas de produção saudável de alimento é muito tradicional por lá. Sementes crioulas, então a gente tem muito ainda disso lá na nossa região. E você sente na rede de ensino que isso é passado de uma forma bem incisiva, de uma forma assim, com bastante importância para as crianças, isso é passado, você sente isso nas crianças, na juventude, que isso é passado para eles de uma forma bem eficaz, eles estão absorvendo bem isso? Sim, isso é passado constantemente, porque assim, além dessa produção, as prefeituras das cidades ao redor e todos incentivam inclusive a inserção desses alimentos na merenda escolar. A maioria das prefeituras adquirem até além da cota determinada por lei, desses alimentos dos produtores diretamente, desses alimentos saudáveis, e inserem na merenda escolar também. E durante as aulas também é muito incentivado essa questão da importância do meio ambiente, de se preservar, de se manter como um banco de sementes mesmo essas produções, e que não é somente produção, não é somente no termo alimentar, mas do ponto de vista cultural também, porque a comida, a alimentação, a forma como a gente
produz, como processa esses alimentos, também vem de um legado cultural riquíssimo de várias gerações por aí. Então, isso aí é o que une o povo em si, o povo brasileiro, né? A gente está muito ligado aí no arroz, no feijão, no plantio, né? No cultivar, é algo que tá no brasileiro, né? A farinha mas também. Tem lugares que é muito uma forte. Coisa interessante, lá a farinha de mandioca é algo muito... Até lembrando, acho que o Roberto da Mata... A de vocês é bem popular mesmo, diz que né? a farinha é o elemento que une os brasileiros, né? O elemento cultural que une O que eu os acho brasileiros. legal da região de vocês é que a farinha, por exemplo, de mandioca, a nossa, que é a maioria que é produzida no estado de São Paulo, né? Ela já vem sempre bem farinha moidinha mesmo. Vocês têm umas lá que é mais em grãos, né? Isso, exatamente. Ela é mais a farinha quebradinha que se chama. Isso, então quebradinha. É uma tradição nossa da nossa região Acho também. isso muito bacana. Então você vê que a gente tem muita coisa que unifica e também tem um toquezinho especial de cada lugar que deixa uma marquinha, né? Registrada ali, a farinha, algo diferente, assim. Outra pergunta, falando agora ainda da parte das crianças, né? Uma brincadeira que é muito popular lá do seu povo, que tinha na sua infância e que você vê que se perdura até hoje. Hoje o pessoal brinca muito, as brincadeiras de quadrilha junina, brincadeiras populares de forma geral também são bem tradicionais, mas geralmente assim ligadas a essa cultura das festividades juninas que mesmo legal. Também. É muito incentivado, então tem bastante na nossa região ainda. E é uma coisa unificada também, ó, pegou o Brasil de uma forma muito forte, muito rica, né? Vem das regiões do norte aí, mas a gente no estado de São Paulo também brinca. Nossa, marcou muito minha infância, essa coisa de festa junina, de quadrilha. Claro que não deve chegar aos pés das de vocês, mas assim, é muito gostoso, sabe? E é isso, gente. O Brasil é rico, o Brasil é diverso, o Brasil é cultura e o Brasil é popular. Para as pessoas também entenderem por que você está defendendo, mas é bom vir a proposta de redação, que aí é uma proposta de acréscimo, né? A redação desse texto que foi aprovado, só para poder a gente não fazer errado, não gerar burburinhos, tá bom? A quem tem destaque, apresenta o destaque, defende seu destaque, mas apresenta a proposta de redação nova. Pessoal, deixa eu dizer outra coisa para vocês. Porque a gente vai precisar colocar aqui para poder votar essas propostas que foram destacadas. Isso. Adequando prestações de contas às realidades comunitárias. Alguém tem destaque para essa proposta, para fazer alguma modificação, acréscimo, alteração? Pode me explicar. Temos um destaque da primeira. Mais algum destaque da primeira? As mulheres indígenas, escritoras, artistas, benzadeiras, artesãs de toda a pindorama chamada Brasil. E a nossa preocupação da contabilidade popular e simplificação de prestação de contas é porque a maioria das mulheres indígenas falam outras línguas, não dominam a língua portuguesa. De acordo com o IBGE de 2022, nós somos mais de 293 idiomas, além do tupi, a língua a qual iniciei aqui. Eu gostaria que fosse colocado que as prestações de contas fossem feitas também em áudio, pela língua original da mulher ou do homem, da sua natividade, e que elas fossem transcritas ou por IA ou por outro mecanismo, ou até por uma pessoa, para a língua portuguesa, que aqui foi imposta pelo branco. Porque nós não temos o dever de saber a língua portuguesa, nós não temos o dever de saber a língua do branco. Nosso dever é nossos direitos que foram nos tirados há 5 séculos. Muitas mulheres também são PCD, eu também sou PCD, mulher com câncer, estou aqui representando também mulher PCD. Eu já estou colocando, inclusive, ali, revisar os editais, colocando a desburocratização, inclusive, dos homens, principalmente mestres e mestras, que também não falam idioma e também não são alfabetizados, para que possam responder em áudio e vídeo. Ao EBT, muito obrigada. Nossa sugestão de texto. A sugestão de texto é revisar editais promovendo desburocratização, simplificação da linguagem e Facilitação São com as línguas dos povos originários, através de vídeos ou áudios que sejam aceitas. Agora mesmo no edital da PENAB, um mestre analfabeto de mais de 60 anos, mais de 70 anos, botaram ele inábil, reprovaram ele na habilidade, porque ele não sabia, ele não sabe digitar, ele não tinha como fazer áudio nem nada, eu tive que fazer isso por ele, mesmo morando de um município para o outro. Por favor, precisamos descolonizar e contracoloniar. Pronto.
Eu gostaria de colocar assim, além de revisar os editais, promovendo a desburocratização e simplificação da linguagem dos requisitos, que também a gente tenha uma orientação e acompanhamento para isso, justamente para contemplar a questão que a nossa companheira indígena falou, né? Porque muitas vezes também nós que somos de religião de matriz africana, a gente tem as questões de oralidade. E muitas vezes nos editais não se contemplam e não se reconhecem essas oralidades. Então eu sugiro também que tenha orientação jurídica e contábil também, porque não basta só desburocratizar e simplificar. Tem que também orientar para que a gente possa ter um encaminhamento correto. E a outra coisa é, não basta desburocratizar e simplificar. Nós sabemos que nos editais nós somos muito judiados na questão dos impostos. Então é importante também que a gente veja também ou a simplificação, ou a redução, ou a diminuição dos impostos. Não dá, muitas vezes, para o nosso CNPJ ou o nosso CPF estar sobrecarregado com imposto de renda, às vezes absurdo, contas da prefeitura, nota fiscal e coisas do tipo. Então eu sugiro também que, além disso, a gente tenha essa preocupação, tá? Não pode usar isso como uma ferramenta de dificultar o processo. Então a gente precisa pensar Feira Cultural 2026, Aracruz, no Espírito Santo. Aqui ao meu lado, Antônio Gil Leal, o Gil. Ele que foi um anfitrião, gente, há 12 anos, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, né? Ele, mais o pessoal dos pontos de cultura lá do Rio Grande do Norte, mobilizaram junto também com o governo do estado. E agora ele está aqui, na cobertura colaborativa. Gil, que análise que você faz desse tempo, né? Mais de uma década depois, você que teve na sua casa, né, no seu território lá, a TEIA, agora está fazendo essa cobertura colaborativa. É um prazer, né? Uma responsabilidade, a sensação de retomada, né? Que são 10 anos de desmontamento da cultura, né? De bombardeio e ataques, e aí a gente está aqui reunido. A seleção tem representantes de todos os estados da federação, então é um grupo heterogêneo muito rico, a gente está trocando bastante, tem sido uma experiência muito bacana. Bom, esse grupo, conta um pouco mais pra gente, ele é formado por quem? Por pessoas ligadas só à área cinematográfica, que é a sua especialidade, sua formação? Não, então, foram divididos assim os cadastros, né? Eu tô como videomaker e aí o grupo tem social media, tem pessoal de redação, fotografia, todas as federações de todas essas disciplinas e são pessoas que são atuantes nos seus territórios com comunicação, né? São comunicadores. Então houve uma chamada, nessa chamada a gente participou e foi selecionado, né? Via chamada, junto com as atrações culturais e as ações formativas com mestres e mestras. Bom, é um processo que tem que ter um olhar apurado, né? Como que se trabalha esse olhar dentro de um AT que reúne mais de 5 mil pessoas? A gente tem uma experiência de meio que se virar, né, com o que tem, né? O Ponto de Cultura deu essa abertura para a gente começar a se empoderar desses meios de comunicação. Mas aqui a gente traz essas especificidades de conhecer um pouco de cada cultura e abordar sempre de um jeito mais humano, uma cobertura mais próxima das pessoas. A gente sempre tenta procurar recortes assim interessantes, né, diferentes do que se fosse uma cobertura institucional mesmo, né? Bom, você falou de ponto de cultura, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o ponto de cultura que você representa. Fica só no audiovisual? Então, o Ponto de Cultura é fábrica de eventos. A gente trabalha com audiovisual, artes visuais e formações com jovens em situação de vulnerabilidade, né? Jovens privados de liberdade e em semi-liberdade. E aí usando a animação e o stop motion como uma ferramenta para
tá criando momentos assim diferentes, né? Quer dizer que é uma troca de saberes, né? Porque a juventude, a adolescência hoje está dominando essa área, né? Com certeza, com certeza. E aí trabalhando com esses jovens aí que estão nessa meio que essa recuperação é uma forma que eu consigo também me ressocializar e encontrar um espaço bacana assim para ocupar na sociedade. Bom, o que você espera levar para o Rio Grande do Norte? Por onde você passa, né? Eu sei que você não fica só no Rio Grande do Norte. De vez em quando a gente vê Gil aí nas redes sociais em Minas Gerais, vê Gil aí andando pelo Nordeste, né? E Rio de Janeiro. O que você espera levar para daqui dessa teia? A gente trabalha com essas redes, né? Quando a gente tem a oportunidade de se encontrar, essas relações se fortalecem. Eu acho que o maior tesouro que a gente pode levar daqui é esse reencontro e essa possibilidade de trabalho em rede com esses outros agentes culturais, como você. Obrigado, meu querido. Obrigado. Antônio Gil Leal, direto aqui da Teia, em Aracruz, no Espírito Santo. Obrigado. Mas que a gente pode escutar, tá bom? Aí, gente, o Osmar também ele tá junto, porque ele é um pontão, mas ele também tá começando nesse momento uma aproximação com a pauta também. Mas quer falar um pouquinho rapidamente aí? Quem vai estar neste grupo, quem vai estar nesse eixo, precisa conhecer, porque essa divisão não vai ser a gente que vai fazer, tá? Vocês que vão escolher. Eu acho que era legal falar os 4 eixos. Né? Vamos fazer um por um. O Leandro apresentou aqui, daquele jeito, Leandro, de ser sempre muito bom, aprofundou, mas eu tenho ele aqui, que eu li no início. Este especial chama Futuro da Ação Estruturante dos Pontões de Cultura, que envolve tanto o Brasil quanto a Latinoamérica, tá? Só pra gente... Eu acho que o nosso subgrupo ele tem que pensar, tentar visualizar, né, essa política pública para os próximos 10 anos. Então, eu penso em cenários, né? Como a gente projeta isso para o futuro. O que a gente quer desse futuro, dessa política pública, dessa ação estruturante que são os pontões de cultura. Então, eu acho que a gente tem que se juntar e pensar alguma coisa para o futuro. Acho que é essa que é a potência desse nosso encontro, né? Pensando em sustentabilidade, pensando nas atribuições do pontão, pensando na sua integração territorial, temática e também pensando na Latinoamérica, né? Como é que a gente leva essa tecnologia, vamos dizer assim, para a Latinoamérica? Qual que é o nosso papel enquanto pontão na Latinoamérica? Isso aí. Anotem aí, gente. E aí o eixo 2 é formação, comunicação e cultura digital. E nestes aí, vai aparecer daqui a pouco, a gente tem a colaboração do Pontão Produtoras Colaborativas e o Pontão Cultura Digital. E sempre cada GT vai ter alguém do Sistema MIC também para trazer a gestão compartilhada, tá, pessoal? Vocês vão estar sendo escutados genuinamente e sistematizando genuinamente, tá? Vou passar aqui para falar mais ou menos o que a gente está pensando aí desse GT. Bom dia, gente. Sou o Wilkin, sou produtivo digital, sou do Pontão de Cultura Digital e Mídias Livres. O que a gente estava pensando para esse GT era pensar um pouco da autonomia tecnológica dos pontos de cultura de cultura. A gente já teve como Pontão lá em 2009 e a gente, naquela época, a gente discutia muito qual era, como que a gente vai produzir os nossos produtos culturais, né? Tinha discussão do movimento de software livre, a gente conseguiu uma autonomia tecnológica para a produção. Hoje, essa discussão se mantém, mas a gente tem uma discussão também hoje que passa pela soberania digital, não só do país, mas também dos povos, né? Com a questão da plataformização da vida, né? De tudo. Além da gente discutir como que a gente faz os nossos produtos culturais, a gente tem que pensar também em onde a gente guarda esses produtos, né?
quando nos oferecem plataformas gratuitas para a gente colocar vídeos das nossas ações, da nossa produção, e teoricamente essa plataforma é gratuita, como a gente está pagando isso? Porque, né, a gente já aprendeu há muito tempo que quando o serviço é gratuito na internet é porque o produto, na verdade, é você. Né? E então é pensar por que a gente está abrindo mão, né, quando a gente está colocando nessas plataformas estrangeiras. Queria discutir nesse grupo o que a gente pode desenvolver entre os pontos e como a gente pode adotar essas tecnologias no nosso grupinho, né? Ao Thiago, como os pontões de cultura podem estruturar ações integradas, como você mesmo já disse agora, de formação, comunicação e cultura, inclusive, não só refletir, mas de repente apresentar o que você acabou de dizer, pensando o fortalecimento das suas campanhas de defesa dos direitos culturais, humanos, enfrentamento a violências, ao próprio racismo, como foi dito, né, que é importante, mas ao combate também à desinformação, que é uma das questões que a gente vem falando, entre aspas, fake news, mas na verdade é um trabalho de desinformação. Nós já foi um documento ali, foi alterando como o pessoal foi falando. Fator versículo. A gente teve um pedido de inclusão da proposta do Ceará, já foi colocado. Volto a lembrar que o documento final não é esse. Não, já acabou de estar. Todos os documentos dos eixos de cada estado foi pactuado enquanto instância da organização. Eu só queria trazer aqui uma questão que eu acho que quando o documento propõe transformar a Comissão Nacional em conselho, não nos cabe, e vou dizer por quê. Isso está previsto na 13.018, que é regulamentada pela IN 08 de 2015. Então, o que eu estava discutindo, até falei com o mestre também, que então seria o caso de fazer uma reformulação da lei, que é legislação. Que é legislação. Então, aqui eu acho que essa proposta não cai na governança, porque isso precisa de legislação, precisa de entendimento jurídico. Agora, pautar que a comissão seja deliberativa e que a gente tem direito, eu não estou contra nada disso, só precisa que a instância respira no ouvido, fazer a votação. Vamos lá? Então, todos os pedidos já foram contemplados. Eu estava só finalizando, dizendo que a gente vai escolher essas 3 prioridades, mas todas as propostas de todos os estados estarão no documento. Ok? Nenhuma foi descredenciada. Não se trata disso. Beleza? Superado isso, agora a gente vai fazer a escolha dessas 3 da seguinte forma. Pessoal, preste atenção, por favor. Por favor. Por favor. A gente vai ler a proposta 1. A interação de votação. Então, por que eu tenho uma questão de ordem? Bota lá na gestão lá. Isso é pilar, isso não é eixo. Então tem várias coisas para esses 3 principais tópicos encaminhados pelo mestre. E como a colega acabou de explicar, porque é estruturante, a gente não correu o risco de deixar de fora algo que é importante e relevante para o nosso eixo. E aí eu volto aqui a leitura de quais são os 3, vocês me ajudam. Ou a gente vai votar um por um para chegar nos 3 principais. São métodos, ok? Ok? Isto é a proposta. Acabou. O resto é desdobramento. Tá? A proposta é essa. A 2. E o PPR. O segundo tópico que o mestre pediu, tivesse as 3 propostas prioritárias enquanto eixo, não foi isso? Não só as
votar. Não conhecer pedaço. Não. É isso, gente. A gente tem a palavra de votar. Tudo é escolha prioritária. Com o ranqueamento, já que o ranqueamento está feito às 3, eu concordo com as prioridades daquelas 3. Uma sugestão, podemos pode ficar o documento como gravado, mas como final, ele não tem a destaque dos estados mais indicados, todos nós, que passa a ser, não é nem só nosso, mas é do fórum todo que esse documento vai ser aprovado. E na item 1, onde fala garantia da qualidade do conselho, eu queria ter a participação compartilhada. E eu mudar de qualidade compartilhada, porque a ideia é um pouco diferente. Ok? 1, 3 e 4 no balão. Ok? E vou trazer uma questão regimental que a gente precisa definir as 3 para a plenária final. Quando nós saímos daqui, a gente não reconheceu nada oficialmente. A gente só está trabalhando pelo fórum geral. Então, quando a gente chegar lá na plenária final, a gente vai validar o que a gente já tem. Está no regimento. Foi aprovado bem longe, né? Proposta 1, retomando, a validação da proposta do mestre. Proposta 2, a gente vai votar aqui, tópico a tópico, para encontrar aquelas que forem mais votadas e consecutivamente serão prioritárias. Proposta 3, retomar o estudo, né? Você verifica se tem que incluir, se tem que tirar, de tem aí. Em votação. Quem vota na proposta número 1, levanta o crachá. Em votação. Proposta número 1, em regime de votação. Em votação. Em votação. Gente, levanta a mão que agora vai contar. Não vai voltar atrás. Todo mundo entendeu que sai votação? Não repete, ele não entendeu, repete. Estamos repetindo a votação. Vocês estão votando sem ideia? O item já não fui eu. Proposta número 1, acolher o encaminhamento que o mestre acabou de repassar aqui. Proposta número 2, a gente falar item a item e votando para encontrar a mais votada. Sim. Escolhe essa proposta, levanta o crachá. Calma, vamos contar para a Cornatinha, tá bom? A gente vai contar para registrar, tá? Beleza. Quem não apontar abaixo, o crachá, por favor. Tá. Gente, levanta o nome, desculpa.